Olá, graça e paz, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, amém. Bom estar aqui de volta, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí desse lado? Quem está feliz, só quem está feliz com Jesus, digite amém, aleluia. Quem crê que a vinda do nosso Senhor Jesus, essa segunda gloriosa vinda está para breve, quem crê? Somente quem crê digite glória a Deus, aleluia, oh glória. Irmãos, eu estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse, amém? Hoje eu quero trazer aqui a mensagem do nosso Senhor Jesus, escrita à igreja em Pérgamo. Nós sabemos que as cartas do nosso Senhor Jesus, escritas às 7 igrejas da Ásia Menor, elas não se destinam única e exclusivamente àquelas igrejas. Elas também se destinam a nós, a igreja de hoje. Nós hoje somos a igreja do nosso Senhor Jesus. Então, nessas cartas, o Senhor Jesus tem algo para nos ensinar. Tudo é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual. O Senhor Jesus tece elogios a poucas igrejas, a maior parte delas o Senhor Jesus tece grandes críticas, faz admoestações, exortações, mas isso não é no sentido de humilhar, é no sentido de nos ajudar enquanto seres humanos, não é? Com fragilidades, pessoas que cometem erros, a melhorarmos, a nos afastarmos de práticas que não agradam ao Senhor, para crescermos no Senhor, amém? Então, vamos hoje, através da carta à igreja em Pérgamo, entender o que o Senhor Jesus nos quer ensinar, amém? Importa lembrar que estas cartas foram escritas pelo apóstolo João, um dos discípulos de Jesus. O apóstolo João encontrava-se preso na ilha de Patmos, como já referi nos vídeos anteriores, quando ele recebeu estas revelações da parte do nosso Senhor Jesus. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo número 2, a partir do versículo 12, assim vai dizer o Senhor Jesus à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. O Senhor Jesus se apresenta à igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Quando o Senhor Jesus mandou escrever a igreja de Éfeso, o Senhor Jesus se apresentou a Éfeso como aquele que tinha na sua mão direita as 7 estrelas e como aquele que andava no meio dos 7 candelabros. Nós sabemos, de acordo com a palavra, que as 7 estrelas representam os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros representam as 7 igrejas. Então, para Éfeso, o Senhor Jesus se apresentou como aquele que tinha na sua mão direita os anjos das 7 igrejas e como aquele que andava no meio das igrejas. Quando ele manda escrever para Esmirna, ele se apresenta à igreja de Esmirna como sendo o primeiro e o último, aquele que havia sido morto, mas que ressuscitou. Ele se apresentou a Esmirna como Deus eterno. Agora, curiosamente, aqui para Pérgamo, ele se apresentou como aquele que tem uma espada de 2 gumes afiados nas suas mãos. O Senhor Jesus claramente se apresenta aqui como alguém que vai julgar, como aquele que vai julgar. Por que eu digo isso? Porque a espada com 2 gumes afiados claramente que simboliza juízo, julgamento. Vejam só que ele vai se apresentando às diferentes igrejas de forma diferente. Então vamos procurar entender ao longo desta carta por que então que o Senhor Jesus se apresentou dessa forma. Então, no versículo 14, o Senhor Jesus segue dizendo:
conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Então o Senhor Jesus nos revela aqui que a região onde estava estabelecida a igreja de Pérgamo, nessa mesma região se encontrava o trono de Satanás. Por que o Senhor Jesus está a falar do trono de Satanás? Porque Pérgamo era uma região fortemente pagã. A religião predominante, podemos assim dizer, em Pérgamo era o paganismo. Eles eram adoradores de homens, adoradores de ídolos. O César, o imperador romano em Pérgamo naquela altura, se autoproclamava Deus. Ele mandava os habitantes de Pérgamo tratarem-no como César é Senhor, ou seja, César é Deus. O povo tinha que dizer: César é Senhor. Ele queria ser adorado, ele era adorado. Eram feitos cultos ao imperador romano. Ele próprio se autoproclamava Deus. Agora podemos entender por que o Senhor Jesus fala aqui que o trono de Satanás está estabelecido, está ali, encontra-se nessa região, claramente. Então, uma pessoa, um ser humano que se autoproclama Deus, é guiado por quem? É guiado por Satanás. Satanás sempre quis ser Deus, sempre quis estar acima de Deus. Então, César claramente tem a sua mente controlada, conduzida ali por Satanás, não é verdade? E também haviam monumentos, haviam ídolos que eram uma espécie de Deus para aquele povo. Então a idolatria, o paganismo, o culto ao imperador eram a predominância lá. Então o paganismo era a força, não é? Era a marca então daquela região. Então o Senhor Jesus vai elogiar a fé de Pérgamo apesar dessas circunstâncias em que se encontrava. Por quê? Porque Pérgamo não se curvava a César, não é? Porque os cristãos têm o Senhor Jesus como seu Senhor, como Senhor e Salvador. Então o cristão não se vai curvar a um homem, não vai adorar a um homem, não vai fazer de um homem o seu Senhor. Então, por não se sujeitarem, por não se curvarem a César, muitos cristãos eram perseguidos, chegavam até a ser mortos. Outros até mortos de forma muito cruel. Antipas, por exemplo, por não se curvar a César, por não renunciar à sua fé em Cristo, por continuar perseverando em proclamar Jesus como Senhor e Salvador, porque não aceitou da sua boca expressar, dizer, falar que César é Senhor, então Antipas vai ser morto. A morte de Antipas foi demasiado cruel. Então, quando Jesus diz a Pérgamo: não renunciaste a tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto. Por quê? Porque a morte de Antipas podia fazer com que qualquer cristão renunciasse a fé em Jesus, porque foi uma morte terrível. Aqueceram azeite num caldeirão e puseram Antipas vivo naquele caldeirão de azeite a ferver. Imaginem uma espécie de uma panela gigante com óleo ou azeite, mas nesse caso foi azeite lá a ferver e colocarem dentro desse panelão gigante um ser humano vivo. E esse ser humano vivo a ser, meu Deus do céu, morrer sendo cozinhado, sendo torturado vivo em meio àquele azeite fervendo. Como é que uma pessoa fica a ver um cenário desses? Qualquer pessoa passa mal. Qualquer pessoa não aguentaria ver isso. A não ser que os corações dos seres humanos naquele tempo, meu Deus,
eram endurecidos, era uma pedra viva, suportar ver aquilo e ficar indiferente. Então os cristãos sofreram muito. Aquilo foi terrível para os cristãos. E mesmo assim, perseverar na fé em Jesus, não renunciar à fé em Jesus, sabendo que um deles poderia ser o próximo a ir para aquele azeite, que um deles poderia morrer da maneira que Antipas morreu. Mas ainda assim não renunciaram à fé, eram excluídas da sociedade, eram desprezadas, muito perseguidas. Seguir Jesus não é fácil. O verdadeiro seguidor de Jesus, ele é perseguido, ele é desprezado, ele é posto de lado, porque ele não embarca nas coisas mundanas, ele não se envolve nos ritos mundanos. E como ele não se envolve, ele não tem parte com isso, ele é persona, ele se torna uma persona não grata, é perseguido e desprezado, às vezes morto só por isso. Assim aconteceu em Pérgamo e também nas outras regiões do passado, como eu referi nos vídeos anteriores. Então o Senhor Jesus continua dizendo, no versículo 14, tenho contudo contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Agora o Senhor Jesus vai expressar aquilo que ele tinha contra Pérgamo, o que não agradava ao coração de Jesus com relação a Pérgamo. Então ele vai dizer aqui, tens contigo pessoas que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque, não é? A armar ciladas contra os filhos de Israel. O que é isso? Doutrina de Balaão. Quem é Balaão? Balaão, de acordo com a Bíblia, lá em Números, capítulo 22, podem ver a história de Balaão, 22, capítulo 25, 23, 24, fala lá do Balaão, capítulo 31 também, Números, está lá, Balaão está lá. Balaão foi, na verdade, um profeta do Senhor, Antigo Testamento. Balaão foi usado por Senhor. O Espírito Santo de Deus se apoderava de Balaão para operar aquilo que era preciso operar. O Espírito Santo de Deus tomava Balaão para falar da parte do Senhor, não é? Porém, Balaão era uma espécie de um falso profeta, um profeta que se corrompia, que se vendia, que por causa de dinheiro, em troca de dinheiro, ele fazia as coisas que não agradavam ao Senhor, nem que tivesse que ele mesmo prejudicar, ele sendo profeta do Senhor, profeta de Deus, nem que ele, por causa de dinheiro, tivesse que prejudicar o povo de Deus. Vejam só o que a gosma, a ganância, o amor ao dinheiro faz com uma pessoa. Leva que um profeta do Senhor, que conhece as leis de Deus, sabe o que agrada e o que não agrada ao Senhor, leva que uma pessoa dessas se venda ao ponto de prejudicar o povo do próprio Deus. Isso não é incrível? É o poder do dinheiro. É o poder maligno do dinheiro. Corrompe os bons costumes. Corrompe almas. É preciso ter cuidado com a sede gananciosa por dinheiro. Muitos almejam o que adoradores de Satanás têm. Não se preocupam em saber quem é que adora, quem é o Deus daquela pessoa. Não, cobiçam os milhões e milhões que fulano, um famoso tal, tem, mas não sabe o que aquela pessoa fez para conseguir aqueles milhões. Muitos se corrompem, muitos vendem a alma para se tornarem bilionários. E hoje há muito crente
Muito que ontem deu o seu rosto como cristão, como servo do Senhor, que hoje não serve mais o Senhor por causa disso mesmo. De ver os famosos, bilionários e começar a cobiçar, desejar aqueles bilhões sedentemente. Quando esse tipo de desejo toma conta do nosso coração, uma pessoa sem dar por ela pode vender, pode se corromper. Quantos hoje não abandonaram o altar do Senhor? Quantos hoje voltaram as costas para o Senhor? Quantos hoje, ontem serviram, ontem estavam ao serviço do Senhor, hoje estão ao serviço de Satanás? Por causa dessa gosma, dessa sede desequilibrada por milhões, pela fama, poder, luxo. Assim era. Balaão tinha também essa sede por dinheiro, por luxo. Então se corrompia. Vendia os dons que nem eram dele. Os dons não são dele, são do Espírito Santo. Ele vendia, e pior, ele se vendia para prejudicar o povo de Deus. Só que o problema é que Balaão não conseguia fazer tudo o que ele queria fazer. Ele não conseguia atender todos os pedidos. Balaque, que é aqui citado por Senhor Jesus, Balaque certa vez contratou, mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Se a coisa que Balaão não conseguiu fazer é amaldiçoar o povo do Senhor, porque Balaão, quando abria a boca para falar algo para o povo do Senhor, quem punha as palavras na boca de Balaão era o Senhor. O Espírito do Senhor tomava Balaão e era o Espírito de Deus que punha as palavras na boca de Balaão. Quando o Espírito Santo se apodera de nós, não é a carne que fala, é o Espírito do Senhor que fala. Quando o Espírito Santo não está dentro de nós, quando o Espírito Santo não se apodera de nós, a carne pode falar o que bem entender. Mas quando somos guiados pelo Espírito Santo, quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, a nossa carne pode querer falar o que bem entender, mas a nossa boca só sai aquilo que o Espírito do Senhor mandar. Da nossa boca só sai aquilo que o Espírito Santo mandar, ainda que desagrade a plateia toda. Mas se vem da parte do Senhor, não há carne que paralise. O problema é que muitos hoje não falam da parte do Senhor, a carne é que os conduz. Então, para Balaão, naquele momento que ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, quem dera a ele que a carne dele pudesse falar, mas a carne dele não pode falar. Quando o Espírito do Senhor vem, o Espírito do Senhor se sobrepõe. Então, no lugar dele amaldiçoar o povo de Deus, ela abençoava o povo de Deus, aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo colocava as palavras na boca de Balaão. Então, como ele não conseguiu amaldiçoar o povo do Senhor, ele agora vai propor Balaque para corromper. Ele vai ensinar Balaque estratégias para corromper o povo de Deus. Não amaldiçoou, mas conseguiu corromper o povo do Senhor. Conseguiu armar ciladas, como disse o Senhor Jesus, para que o povo de Deus pecasse contra o Senhor e sofresse então as consequências do pecado cometido contra o Senhor. Muitos homens morreram por conta desse pecado. Então eu vou vos mostrar aqui na Bíblia que tipo de cilada é que Balaão armou contra o povo do Senhor. Eu não vou ler tudo para não estender muito este vídeo. Vamos lá aqui, livro de Números, capítulo 23 ou 22. Espera-me ver agora, não... me perdoem, tem que encontrar aqui. Números 23 ou 22... Não, Números 25, já encontrei, isso mesmo.
Números 25, a partir do versículo 1, prestem bem atenção. Diz assim: durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Chitim das Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas, que os influenciavam a participar de holocaustos e festas em oferecimento a seus deuses, a seus deuses. O povo comia e se prostrava diante daqueles ídolos. Agora vejam também Números capítulo 31, versículo 16, vai dizer assim: foram elas que seguiram o conselho de Balaão. Elas quem? As mulheres moabitas. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e induziram os filhos de Israel a se perverterem contra Deus, o Eterno, no caso de Pior, de modo que uma praga feriu a congregação do Senhor. Já viram? Foram elas que fizeram o quê? Que seguiram os conselhos de Balaão, as moabitas. Então, por que isso aconteceu? Porque Balaque, o moabita, o rei moabita, não suportou a presença do povo israelita nas suas terras. O Balaque queria destruir o povo de Deus, porque o povo de Deus era forte, era numeroso. Então, com maldições ele não chegou lá, porque diz a palavra, da boca de Balaão, o Espírito do Senhor falou da boca de Balaão: ninguém amaldiçoa aquele que eu abençoei, aleluia. Ninguém amaldiçoa aquele que Deus abençoa. Prestou bem atenção nisso? Então não se deixe enganar. Ninguém amaldiçoa aquele que Deus abençoa. Escreva bem isso no teu caderno, escreva bem isso no teu coração. Ninguém amaldiçoa aquele que Deus abençoa. Então Balaão não conseguiu amaldiçoar um povo que já era abençoado, mas conseguiu fazer o quê? Induzir aquele povo a pecar. Então o Senhor Jesus vai falar aqui a Pérgamo que isto ele tinha contra a igreja, porque estavam pessoas na igreja em Pérgamo que estavam a ter esse tipo de comportamento como de Balaão. Então o Senhor Jesus vai seguir dizendo no capítulo 15: além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te, caso contrário, logo virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então o Senhor Jesus, diante dessa exposição que ele fez, não é? Diante desse pecado que predominava na igreja, o Senhor Jesus chama ao arrependimento. Aqui está o Deus misericordioso, após ver o seu povo pecar, ele não aplicou de imediato o juízo, ele antes chamou o povo ao arrependimento. O Senhor Jesus faz sempre assim, ele nos mostra o nosso erro, nos chama ao arrependimento, né, para que nós nos lavemos nas águas do perdão do Senhor, amém? Então o Senhor vai chamar aqui a igreja ao arrependimento, mas ele também vai dizer, caso contrário, caso a igreja não se arrependa desses pecados, não é? Semelhantes aos de Balaão, não é? Induzir, influenciar o povo do Senhor a pecar, não é? Envolver o povo de Deus no mundo pagão, não é? Para que tropece, para que caia no erro de Balaão, adoração a falsos deuses, prostituição, para que isso não aconteça. Então o Senhor já chama o povo ao arrependimento. Arrependam-se, caso contrário, virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, caso a igreja não se arrependesse desse pecado, aquela espada de 2 gumes que já estava nas mãos do nosso Senhor Jesus, aquela espada que simboliza juízo, julgamento, seria então derramada para aquelas pessoas que não se arrependessem. Então é muito sério, irmãos. Há algo que o Senhor não suporta: voltarmos as costas para Ele, pecarmos contra Ele, rejeitarmos Ele como nosso Senhor, não é? E passarmos a adorar
falsos deuses. Isso muitas vezes acontece sob influência. As pessoas são influenciadas pelos adoradores de Baal, adoradores de Satanás. Vejam só, o povo de Deus, ao invés de serem eles a influenciar as moabitas, foram eles, por causa da sua fraqueza, não é? Deixaram-se envolver por aquelas mulheres, foram eles que acabaram por adorar os deuses, os falsos deuses, voltaram as costas para o Senhor. E diz a palavra que o Senhor é um Deus ciumento. Oh meu Deus, o Senhor não nos divide com ninguém. Então, se há pecado que desagrada o Senhor, é exatamente essa: abandonar ao Senhor, ir adorar falsos deuses. E pior ainda, é aqueles que proclamam a palavra, aqueles que ensinam a palavra, serem pessoas que guiam as ovelhas do Senhor para o caminho do pecado, para o caminho da perdição. Isso é muito pior, isso é grave. Então temos que ter muito cuidado com aquilo que transmitimos, não é? Às pessoas, a mensagem que transmitimos às pessoas. Todo proclamador da palavra tem que ter um cuidado para que não induza, não leva o povo a cometer o pecado da incredulidade, o pecado da idolatria, não é? Da perversão, para que o povo não venha abandonar o caminho do Senhor e se entregue e se prostitua com povos que são adoradores de falsos deuses e assim se voltem contra o Senhor. Isso é muito perigoso, é muito sério. Então, nossa função, como disse o Senhor Jesus, nós enquanto cristãos, enquanto discípulos do Senhor, é pregarmos o Evangelho. Por que o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tudo que foge disso, meu Deus, é muito perigoso. Pode levar a que as pessoas venham a tropeçar, venham a sair dos caminhos do Senhor. Amém? Então, muito cuidado, muita atenção para que nós também hoje não cometamos esse pecado conforme Pérgamo estava cometendo, para que nós não caiamos nesse erro de Balaão. Amém? Vamos ser então verdadeiros seguidores de Jesus. Vamos atentar para os ensinos de Jesus e assim proceder. Pessoas que desencaminham o povo de Deus, pessoas que tiram o povo de Deus do caminho do Senhor, o Senhor Jesus chama essas pessoas de guias cegos que guiam cegos. Por que guias cegos? São pessoas que estão cegas pela avareza, pela ganância, pela vaidade, pelo poder, não é? Estão guiando cegos. Por que guiando cegos? Porque também, meus irmãos, quem ouve a palavra do Senhor tem a obrigação de examinar as Escrituras. Não pode se deixar levar apenas por aquilo que ouve. Porque a pessoa que ouve apenas e não examina se arrisca a ser enganada. Quem ouve somente e não examina se arrisca a ser enganada e a tropeçar. O Senhor disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então é muito importante também, para quem ouve, para quem recebe, examine as Sagradas Escrituras, para que não se torne num cego, alguém que amanhã de repente se vê fora dos caminhos do Senhor porque foi enganado, porque um Balaão apareceu em seu caminho, o enganou. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Então é esse ensinamento que nosso Senhor Jesus. E para aquele que está fora dos caminhos do Senhor, aquele que por algum motivo caiu, tropeçou, abandonou o Senhor, seja por influência de um adorador de Baal, seja por uma cilada que armaram contra essa pessoa, o Senhor Jesus chama ao arrependimento. As portas da graça ainda estão abertas. Este é o tempo do perdão. Este é o tempo que os braços do Senhor estão abertos. Volta-te para o Senhor, arrependa-te, ainda há tempo. Clama, invoca o nome do Senhor Jesus. Diz: eis-me aqui, Senhor Jesus, me perdoa, lava-me com as águas do teu perdão, lava-me com o teu sangue, eu me arrependo, Senhor Jesus, me ajuda a sair dessa lama em que eu me envolvi, desse poço, desse abismo em que eu me
me meti, me ajuda. Não interessa como foi, hoje não interessa mais, interessa que a porta da graça ainda está aberta. O Senhor Jesus chama-nos a todos ao arrependimento, aleluia. Abandonemos as práticas que nos afastam do Senhor. Continuemos a perseverar na fé em Jesus, caminhemos nessa fé, nunca nos esqueçamos, irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele nos disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. 3 palavras fortes, pensa bem nessas palavras: caminho, verdade e vida é o Senhor Jesus. Então é tempo de arrependimento, amém? Que esta palavra venha falar ao teu coração. E para fechar este vídeo, no versículo 17, o Senhor Jesus vai dizer: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, aleluia, bem como lhe darei uma pedra branca, aleluia, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe, aleluia. Há um galardão para aquele que for vencedor. Quem é o vencedor? Vencedor é aquele que atende os ensinamentos, a palavra do nosso Senhor Jesus e obedece. O vencedor é aquele que vai dizer: eis-me aqui, Senhor Jesus, eu me arrependo, me ajuda a perseverar na fé em Ti até o fim. O perseverador é aquele que é sincero, é humilde, quer mudança, quer ver o caráter de Jesus tomar forma nele, mas ele sabe que ele precisa da ajuda do Espírito de Deus, ele precisa da ajuda do Senhor Jesus, ele reconhece que ele pecou, que é pecador, que sem Jesus ele não pode, não consegue. Então ele humildemente vai falar: pequei contra ti, Senhor, eis-me aqui, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero te conhecer melhor, me ajuda, me ajuda. E o Senhor abraça, vem com os braços bem abertos, abraça e com certeza ajuda. Esse é o vencedor, aleluia, glória a Deus. Então que esta palavra tenha entrado, falado do teu coração, tocado o teu coração. E você que não é inscrito neste vídeo, se inscreva neste vídeo, neste canal, se inscreva neste canal, me ajuda a levar o Evangelho até os confins da terra, compartilhe este vídeo, deixe o seu comentário, amém? Glória a Deus, Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus, e até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.